Eu sou Fabi Donato, eu capacito empregadas domésticas e patroas e hoje eu vou falar com você da importância da gestão do dia a dia da sua empregada doméstica. Por que uma gestão bem feita, ela vai mudar aí a sua rotina, a percepção da sua empregada doméstica com relação ao trabalho. E para começar, eu quero falar com você o seguinte: os tempos mudaram. E a procura por profissionais mais capacitadas, né? Ela tá cada vez maior. E essa procura por essas profissionais, ela vem trazendo mudanças. Por quê? Hoje em dia, a empregada doméstica tem direitos trabalhistas que antes ela não tinha. E elas ganham, né? Então, assim, a gente tem o ganho delas por um lado e a exigência da patroa do outro lado. Por quê? Se a patroa hoje está pagando todos os direitos, ela tem ali a empregada doméstica ganhando e recebendo direitinho ali pelo e-social, o que acontece? Você que tem empregada mensalista, você vai entender que o que eu tô falando, né? Os nossos custos com a empregada mensalista, eles são maiores, porque hoje elas têm os direitos delas merecidos, muito merecidos, mas por outro lado, você também está pagando mais caro e acaba buscando e querendo um trabalho mais profissional, um trabalho mais qualificado. Só que a gente ainda tem uma questão, que por mais que elas ainda, né, elas já estão com os direitos trabalhistas delas e tudo, o que acontece? A gente ainda tem uma questão de falta de estrutura para essas empregadas domésticas, no sentido de profissionalização, no sentido de educação, por falta de oportunidade. Então, quando eu falo com você dessa questão dos tempos mudaram, sim, os tempos mudaram e a gente tem que ir se adaptando a essas mudanças. E hoje em dia, eu acho que aquela frase que a gente dizia há um tempo atrás ela não é tão boa, mas é de confiança, já não funciona mais. Exatamente por isso. Porque você está buscando sim uma profissional mais qualificada. E quando eu falo que é melhor você ajustar, você alinhar a rota de uma empregada doméstica que já está com você há mais tempo, que você conhece essa empregada doméstica, que ela tem aí um carinho pela sua família, que ela gosta, né, de trabalhar com você e que você sente essa diferença nela, é melhor sim você ensinar essa empregada doméstica, porque hoje em dia é mais fácil você trabalhar e ensinar o que está errado do que você contratar uma empregada doméstica que você não conhece, que você não sabe como que é e que você não confia. Por quê? E aí você vai me falar, né, Fabi, mas por que você está falando isso? Não é mais fácil já contratar uma profissional pronta no mercado? E eu vou falar para você, por que é melhor você corrigir essa empregada doméstica que você gosta, né, que ela já está aí há algum tempo com você em casa e que você confia nela. Porque eu conheço muitas patroas que ficam trocando continuamente a empregada doméstica, é um troca-troca e não acerta nenhuma. Faz sentido você trocar quem tá com você, que gosta da sua família, que tem um carinho pela sua família, que tem uma atenção diferente aí junto de você? Quem te garante que essa próxima profissional é uma profissional de confiança? Que você realmente vai ter ali uma pessoa que que vai ser seu braço direito, que você pode confiar nela? E quanto que vai custar você trocar essa sua profissional? Porque hoje uma profissional qualificada no mercado, eu acredito sim que ela vai custar mais caro do que essa profissional que você tem em casa. E assim, se você corrigir a rota dela, ela não vai ficar no preço de uma profissional qualificada no mercado. E essa profissional qualificada, você vai falar, não, Fabi, mas eu tenho uma que é uma indicação que assim, é maravilhosa, que ela vai resolver a minha vida. E aí eu vou te falar, ela pode até ser boa, mas será que ela vai ter os mesmos hábitos que a sua família? Será que para quem ela trabalhava ou para quem te indicou
Os hábitos da família são os mesmos os seus? E você vai ter, de qualquer forma, de começar tudo de novo com ela, de explicar aí como funciona a casa, quais são os hábitos, o que vocês gostam, o que vocês não gostam. E quem te garante que você não vai ter daqui a um tempo os mesmos problemas que você tem hoje com essa empregada doméstica que está na sua casa, que você está aí repensando se fica ou não fica com ela? Vale refletir se realmente compensa fazer essa troca ou ajustar os pontos com quem você tem em casa, dessa pessoa que você confia, dessa pessoa que já está com você há um tempo e que tem sim um carinho por você, um carinho pela sua família, que você sente que ajustando a rota, ela pode ser sim aí o seu. E eu vou te falar que para ter uma boa empregada doméstica, tem que ter sim uma boa gestão. A sua empregada doméstica, ela precisa de um líder. Todo liderado precisa de um líder. E a sua empregada doméstica não é diferente. Ela é a sua liderada. E aí, quando você pensa em colocar uma gestão e trazer essa liderança para dentro de casa, é aí que muda o seu ponto de vista e a sua percepção com relação à liderança, tá? Sem orientação, ela faz as coisas do jeito dela. E o que acontece quando uma pessoa faz as coisas do jeito dela? Pensa aqui, você já pensou em um capitão que deixa os seus marinheiros navegarem sozinhos e que só vai passar instrução para eles quando o barco está perdido? Aí tá perdido e já era, né? Com a sua empregada doméstica é a mesma coisa. Líder é referência, gente. Líder, ele dá direção, ele orienta, ele motiva. E tem jeito certo para você fazer essa liderança, para você fazer essa motivação. Porque, às vezes, o jeito de falar, ele é diferente de como você coloca e para quem você está colocando. E quando você fala com a empregada doméstica, é diferente de você estar falando com o seu liderado de um corporativo, da sua empresa. Então, quando eu falo aqui que as patroas me perguntam, mas Fabi, nossa, mas eu elogiei ela esses dias, mas parece que ela não entendeu. Eu dei, né, uma instrução para ela e parece que ela simplesmente entrou por um ouvido e saiu por outro. E isso acontece muito quando você não sabe conversar e quando você não sabe falar claramente com a sua empregada doméstica. Você pode achar que está falando certo, mas nem sempre ela está entendendo. Uma patroa pode falar a mesma coisa de um jeito e outra falar o mesmo assunto, a mesma coisa para outra empregada doméstica e cada uma delas vai entender de uma forma diferente. E a gente aprende a liderar. Porque ninguém nasce líder, ninguém nasce sabendo liderar. A liderança a gente aprende e a liderança é competência que se desenvolve. Eu digo que se você quer ter uma boa empregada doméstica, você tem que ser uma boa patroa. Não tem almoço grátis, tá? E aqui eu tô falando isso pra você porque quando você tem, né, uma empregada doméstica desmotivada, por que a empregada doméstica ela se desmotiva? E eu sei que não é simples lidar com a empregada doméstica que chega atrasada, que fica o dia inteiro no celular, que é desorganizada, que não é caprichosa. Eu sei que não é fácil isso, porque eu já passei por isso e eu vejo aqui com as minhas alunas toda essa dificuldade. As alunas que eu falo aqui são as patroas, né? Eu vejo elas falando e eu vejo o outro lado também, que é o lado da empregada doméstica. Então, bacana quando eu falo aqui com você é que tudo que eu falo com você eu pondero os dois lados, tanto o lado da patroa quanto o lado da empregada doméstica, porque quando você está fazendo e liderando, e eu falo de gestão, eu falo para você disso porque eu sei dessas dificuldades, eu sei que tudo isso acontece porque eu já passei por isso e porque eu vejo isso com as minhas alunas. Quando a gente está descontente,
a gente reclama, né? A empregada doméstica fica desmotivada porque você tá ali reclamando para ela, ela fica menos proativa, menos interessada mesmo, né? Então, o que acontece aqui? Por que eu tô falando isso? Quando você tem essa sequência de descontentamentos, então você já juntou ali uma coisinha que ela fez que você não gostou, você já juntou ali um celular que ela tá falando que você também não gostou, que tá o dia inteiro naquele celular, uma faxina que não ficou tão caprichada. E quando eu falo isso pra você, ele vai fazendo um ciclo que vira uma bola de neve, sabe? Então todos esses descontentamentos, eles vão se juntando nessa bola de neve. E quanto mais insatisfeita você tá, você entra nesse ciclo da bola de neve olhando só para as coisas negativas. E quanto mais você olha para as coisas negativas, mais você enxerga tudo de ruim que acontece dentro aí da sua casa. E o de ruim que eu falo são as coisas negativas mesmo, no sentido de tudo que tá errado, que você não gosta, você olha e percebe muito mais esse negativo do que o positivo. E se você quer manter essa sua empregada doméstica, esse é o momento de alinhar. Se você não alinhar com a sua empregada doméstica, vai desandar de vez. Você para, respira e aí você vai conversar com ela ali, ponderando todos os pontos que precisam ser ajustados, porque se não alinhar, vai desandar de vez, tá? E aí você vai falar, pô, Fabi, eu até gostaria de ter essa gestão, de fazer essa gestão aqui em casa, mas eu não tenho tempo de fazer gestão com a minha empregada doméstica. E se você tem uma empregada doméstica na sua casa e se você quer ter uma empregada doméstica motivada, não tem como fazer diferente. Você precisa de dar uma atenção para ela. Pensa numa empresa que tem um líder com os seus liderados, que ele quer motivar e ele quer fazer essas pessoas crescerem profissionalmente. Se ele fala, não, mas eu não tenho tempo para olhar para eles, eu não tenho tempo para liderá-los, eu não tenho tempo para explicar, eu não tenho tempo de ensinar, como que eles vão fazer? Eles vão caminhar sozinhos? E caminhando sozinhos, será que eles vão ter o retorno que aquele líder está esperando? E aí você vai falar, né? Fabi, eu não tenho tempo para fazer essa gestão, para dar feedback, para acompanhar o serviço da minha empregada doméstica. E aí eu vou te falar, não é o tempo que você gasta com ela que dá resultado, mas a qualidade do que você passa para ela. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu tava com a Verinha em casa, eu também era super corrida, eu não tinha tempo, eu saía de manhã, voltava à noite, eu não tinha tempo de fazer nada. E fazendo esses cursos de gestão de pessoas, eu fui entendendo e aprendendo que a qualidade do que você fala com a pessoa é muito mais importante e eficaz do que o tempo que você gasta com ela, tá? Então, uma gestão, uma conversa clara, uma conversa com a técnica certa e dar o feedback na hora certa e do jeito certo, eles dão muito mais resultado do que você ficar ali horas e horas falando com a sua empregada doméstica. E quando eu falo isso, eu tô falando assim, para você ter 5 minutos de 2 a 3 vezes por semana com a sua empregada doméstica, uma conversa clara, com uma técnica certa de falar com ela para ela entender o que você tá falando, né? E você vai resolver essa questão aí da gestão. E quando eu falo isso, você vai falar, pô, Fabi, mas tem semana que eu não tenho nem esses 5 minutos para uma vez na semana conversar com ela. Uma vez ou outra, passar uma semana sem você conversar com ela ou sem você encontrar com a sua empregada para poder dar um feedback para ela, para poder conversar com ela e fazer uma orientação, é uma coisa.
E nessa semana que você não conseguiu falar com ela, você vai mandar uma mensagem, você vai ligar para ela, mas você não vai deixar de passar alguns dias sem falar com ela. Porque ela precisa da sua orientação, ela precisa do seu olhar de líder com ela, tá? Então, mandou mensagem, ligou, porque você não conseguiu ter aqueles 5 minutinhos naquela semana com ela, né? E eu falo de 2 a 3 vezes, porque é o suficiente para você orientar e para você estar alinhando aí as coisas com a sua empregada doméstica, tá? E aproveita o tempo que você tem disponível para conversar de forma correta. Então, sobrou um tempo aí, dá uma atenção diferente para sua empregada doméstica, tenha uma conversa bem empática com ela, veja o que ela tá achando, o que ela tá sentindo, porque trazer ela para junto de você, né, vocês serem uma equipe mesmo, é aí que sai um resultado positivo. E isso daqui eu falo muito para as minhas alunas, tanto para as patroas como para as empregadas domésticas. Vocês duas trabalhando juntas é que vai dar resultado, é que vai trazer aí um lado que a empregada doméstica vai estar satisfeita e que você vai estar satisfeita também, tá? E isso daqui só acontece quando você tem ali uma conversa de um jeito certo e na hora certa também. Saber falar a hora correta de dar um retorno é importante também, de dar um feedback positivo, de dar um feedback negativo e de mostrar para ela ali a importância do trabalho dela para dentro da sua casa. Você já pensou na diferença da rotina de uma empregada doméstica com gestão e de uma empregada doméstica sem gestão? Então, a rotina de uma empregada doméstica sem gestão, ela já chega na sua casa colocando cada dia de um jeito a organização da casa. Então, tem dia, ela não tem uma rota para seguir, ela não tem um planejamento para seguir, ela começa e não termina uma atividade, ela espera você para fazer as atividades, de repente ela não sabe por onde começar, ela fica insegura de fazer as coisas e ela fica dependendo de você para tomar as iniciativas. Ela não sabe, por exemplo, até que horas ela vai poder fazer, por exemplo, uma faxina nos quartos para começar a fazer o almoço. Porque como ela não tem essa organização e essa gestão, ela não sabe quanto tempo ela gasta em cada atividade, ela não sabe quando que vai trocar roupa de cama, se troca roupa de cama toda quarta-feira, aí ela tem um dia que ela troca na terça, tem um dia que ela troca na quinta, e quando você tem essa questão da empregada que não tem essa gestão, é isso que acontece. Você tem uma empregada que não sabe que dia que a sua empregada doméstica vai trocar as toalhas de banho. Então, ela não sabe. E isso daí vai acontecendo sempre dessa forma. Ela vai passar a roupa, vai deixar em cima da cama. Você vai chegar no supermercado. Pumba, bolsa, toda aquela sacolaiada lá no chão. E ela vai falar, ai, faltou o óleo. Então, isso sim é uma rotina de uma empregada doméstica sem gestão. Agora, quando você tem uma empregada doméstica com gestão, o que acontece? Ela tem um cronograma, ela tem um planejamento e ela vai saber exatamente que dia que ela faz cada coisa, como que ela separa os cômodos da casa para ter uma rotina mais otimizada para ela. Como que ela vai se organizar com o almoço, porque ela vai ter um planejamento do almoço, e esse almoço ela vai planejar de acordo com a rotina do dia a dia dela, da casa. E aí ela vai ter ali essa empregada doméstica com gestão, ela é proativa, e ela vai te surpreender de repente com um lanche diferente aí, para sua tarde, ela vai te surpreender com um bolinho que ela vai deixar para você. Então, isso sim é uma empregada doméstica com gestão, tá? E aí você vai me falar assim, poxa, Fabi, mas a minha empregada doméstica não tem instrução.
ela não sabe fazer lista de supermercado, ela não sabe nem fazer lista de supermercado, como que ela vai se planejar com essa organização da casa? E aí eu vou te falar, é por isso que elas precisam ser orientadas, é por isso que a sua empregada doméstica, ela precisa aprender, ela precisa de uma gestão, e é o papel do líder desenvolver esse liderado. Eu costumo dizer que o que faz começar a virar o jogo é quando elas entendem o valor e a importância do trabalho, tá? E essa importância do valor do trabalho, eu trabalho com as minhas alunas no primeiro módulo do meu curso. Porque é só quando elas entendem o valor do trabalho é que elas viram a chave e que elas vão sim começar a perceber o ambiente de trabalho delas, a perceber a importância do entregar um trabalho diferenciado e a importância delas para dentro da sua casa. Então, quando você quer que o jogo comece a virar, ela precisa ter essa percepção, a percepção da importância do trabalho dela, tá? E se percebendo como uma prestadora de serviço e que ela tá ali para agradar um cliente, ela também começa a perceber que ela é uma profissional, que ela não tá na sua casa fazendo um bico, que ela tem ali uma responsabilidade, né? E que você tá ali, você tá pagando para ela, então você quer sim ter um trabalho de qualidade e ela tá recebendo para isso. Então, aqui vem uma importância do olhar dos dois lados, tá? Dela se enxergar como importante sim para dentro da sua casa e você buscar dela sim uma profissional que te traga um serviço qualificado, tá? E quando eu falo isso, eu tô falando para você que é importante você começar demonstra para ela o valor dela para sua família. E quando eu falo que é para demonstrar o valor dela para sua família, eu não tô falando de elogiar. Eu tô falando de mostrar mesmo o quanto ela é importante para sua casa. E mesmo que você esteja insatisfeita, mesmo que você fale, pô, Fabi, mas ela nunca chega no horário, ela sai mais cedo, ela não é comprometida, mas ela é uma pessoa que tá com você e você gosta dela, você gostaria que ela fosse mais comprometida, você gostaria que ela fosse mais organizada. Então aí começa o seu papel de líder, o seu papel nessa gestão. Porque aí, por mais que você esteja descontente, né, que você tem essa insatisfação, você vai começar a mostrar para ela a importância dela dentro da sua casa. Então lembra que o mostrar a importância dela não é elogiar, é mostrar como é importante, né, ela tá na sua casa no horário. É importante ela perceber que ao entregar um serviço diferenciado é o trabalho dela que está sendo valorizado, ela mostrar que ela é importante sim, que se ela está fazendo um jantar e que se ela deixa ali o jantar pela metade e vai embora, e aí você vai terminar o jantar dela, por que você precisa dela? Então é mostrar sim, é mostrar para ela que ela é importante dentro da sua casa, é mostrar a importância do trabalho dela. E aí sim ela vai começar a se perceber como uma profissional. E aí sim vocês vão ter um diferencial, você vai ter um diferencial, uma empregada doméstica que vai sim entregar algo diferente para você. E isso vem com essa percepção dela como profissional. E eu trabalho muito esse ponto, para mim é o ponto chave para empregada doméstica realmente virar a chave. Tanto que quando eu trabalho com elas no meu primeiro módulo, que chama Virando a Chave, ela já vem para a segunda aula
ela já vem para o segundo módulo com uma cabeça e uma mentalidade completamente diferente. É impressionante como que elas não se valorizam, como que elas não se enxergam como profissionais, e isso tudo traz consequências. E essa consequência é um serviço de má qualidade. Então, sim, elas precisam se enxergar como profissionais para entregar um serviço de qualidade para você. Deixa eu ver aqui. A Leusa está falando que você tem que mostrar que você também é importante para ela. Ah, sim, que a patroa também é importante para ela. Com certeza, com certeza. E isso ela vai percebendo na medida que ela vai enxergando que quem está ali pagando o salário dela, quem está realmente colocando ela numa posição melhor para dar uma qualidade de vida melhor para os filhos dela, para a família dela, para ela ter um teto, para ela ter o pão ali de cada dia, é aquele emprego, é essa patroa que está ali todo dia com ela e dando a oportunidade. Mas elas enxergam. Eu vou falar que no meu curso, o último módulo, quando a gente está finalizando, é impressionante como que elas agradecem a patroa. Em primeiro lugar, elas agradecem a patroa pela oportunidade delas aprenderem o que ali foi passado para elas e para elas enxergarem que sim, elas são importantes, que elas estão ali como que a profissão delas é uma profissão importante, porque muitas delas menosprezam o próprio trabalho, tá? E isso daí é meio cultural, né? Infelizmente, a gente tem essa questão dessas profissionais que antigamente não tinham o trabalho registrado, que não tinham os direitos trabalhistas que hoje elas têm e que hoje elas são sim profissionais que têm os mesmos direitos que qualquer outra classe e que elas precisam, do mesmo jeito que os outros profissionais são cobrados, elas também vão ser cobradas, porque elas precisam sim fazer um serviço diferenciado e com a ajuda e o apoio da família que elas trabalham, olhando para aquela empregada doméstica como uma pessoa que está ali, que saiu da casa delas, sei lá que horas da manhã, para ir cuidar da sua casa, da sua família, e que ela fica mais tempo com a sua família do que com a família dela. Então, esse olhar também para a empregada doméstica é importante. E eu falo isso, de novo, por experiência própria. Eu não tinha esse olhar para as minhas empregadas domésticas. E quando eu comecei a enxergá-las, e assim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu aprendi muito com essa minha experiência. E hoje eu tô aqui para te falar que eu consigo enxergar essa empregada doméstica de uma forma diferente, porque eu já passei por tudo isso, eu já errei muito com elas. E hoje eu tô aqui realmente para trazer essa consciência para ela, empregada doméstica, e para você, patroa, que hoje em dia não adianta você querer ter uma boa empregada doméstica se você não é uma boa patroa, se você não é uma líder dessa empregada doméstica, se você não dá direção, se você não dá rota, se você não conversa com ela de uma forma clara, de uma forma empática e de uma forma que ela entenda o que você está falando. Porque às vezes você acha que você está falando de uma forma certa e ela não está entendendo o que você está falando não, tá? Então vamos lá, deixa eu só ver o que Eleusa falou aqui. Ela tem emprego, tem direitos, garantias, férias, FGTS, isso mesmo, foi o que eu acabei de falar. Elas têm os direitos trabalhistas delas. E do mesmo jeito que elas têm o direito de receber, a patroa também tem o direito de cobrar. Eu quero um serviço diferente e eu não acho que está errado. Só que você não pode cobrar se você não dá condição para ela, se você não teve ali se ela não teve a oportunidade de aprender com você, de você ser ali o exemplo dela. Gente, quantas empregadas domésticas eu não vejo que tem a patroa, elas têm a patroa como um exemplo, elas seguem o exemplo da patroa e elas enxergam sim a patroa ali
com esse olhar diferente. E você não ter esse olhar para sua empregada doméstica e não dar as condições para ela trabalhar, você também não vai ter uma boa empregada doméstica. Não é só cobrando que a gente consegue ter o resultado. Você tem que dar condições, você tem que dar ferramentas para essa sua empregada doméstica se desenvolver, tá? E eu falo isso para você de novo por experiência, porque eu vejo como que as minhas alunas se desenvolvem e eu vejo como elas evoluem depois que eu dou ali um método certo, uma técnica certa, que eu dou a ferramenta para elas se desenvolverem, para elas caminharem aí de uma forma organizada, planejada, e como isso muda a vida delas, tanto a vida profissional como a pessoal, e como isso traz um resultado super positivo para a patroa que comprou aquele curso e que deu a oportunidade para aquela profissional dela melhorar, dela se desenvolver e dela se enxergar de uma forma diferente.